Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal IASD VGA. É um prazer ter você aqui conosco e um prazer maior ainda poder compartilhar com vocês a lição da Escola Sabatina e que quem tem acompanhado esse trimestre, eu tenho certeza que tem visto aí problemas muito parecidos com os nossos na nossa atualidade. As questões aí relacionadas à busca do ser humano por um crescimento espiritual, questões eclesiásticas, dificuldades na igreja, crescimento espiritual, tudo isso tem sido trabalhado na lição desse trimestre. É um prazer, compartilhar tudo isso com vocês. Desde já eu quero mandar um abração para o Jefferson. Hoje eu estou mais uma vez aqui no lugar dele, que ele possa estar aí também, assistindo aqui ao nosso podcast. Bom, o Jefferson não está aqui, mas hoje eu tenho uma pessoa muito especial. Já participamos do lado daí, né, pastor? É verdade. Já participei com você do lado daí, hoje eu estou do lado de cá. E nada melhor do que um pastor para estar trabalhando uma das lições de Paulo, porque Paulo também foi um grande pastor, né? Bom, eu estou vendo aqui que o senhor está com uma camiseta diferente aí, uma camiseta chique. Agora, eu já sei o que significa, mas tem muita gente que não conhece esse símbolo aí, esse logotipo aí, e aí oportunidade para você explicar para a gente aí o que significa. Boa noite, Joel. Como é bom estar aqui. Como você falou, nas últimas você estava aqui do meu lado e agora estamos frente a frente, né? Então, eu prefiro estar daí, viu? Estamos juntos aqui para compartilhar a lição, que é um meio para nós estudarmos a Bíblia. Eu costumo dizer que a lição da Escola Sabatina é um mapa que nos conduz a um tema dentro da Bíblia. E isso é muito especial. Nesse trimestre estamos estudando aí, as cartas de Paulo, em especial Filipenses, Colossenses, abordando os temas da igreja. Como é bom estudar. E como você me perguntou, essa camisa aqui muito bonita, exclusiva esse ano aí, gostei muito, viu? Do ano passado, retrasado, foram boas, mas essas são boas, bonitas, frescas, dá até para passear. Eu que gosto de andar com as camisas promocionais que a igreja tem, então, muito bom. O projeto é Missão Caleb, começa em dezembro, porque a gente começa a planejar lá no início de dezembro, quem vai fazer, onde vai fazer, mas é executado nos 15 dias de janeiro, no caso esse ano, do dia 15 até amanhã, dia 31. É um programa onde a gente trabalha fora da igreja, com jovens, para alcançar a nossa comunidade. Em especial, esse ano, o meu grupo, que é o grupo do Distrito de Jardim Sion, que é o distrito vizinho aqui de vocês, estávamos ali no bairro Urupês, ou Imaculada, e ali nós trabalhamos com os desbravadores, amigos e familiares dos desbravadores da igreja do Urupês. E vocês foram trabalhar na cidade de Paraguaçu e Monsenhor Carmo da Cachoeira. E Carmo da Cachoeira. E nós aqui trabalhamos no Urupês e também na cidade de Monsenhor Paulo, inclusive amanhã, às 3h, nós vamos para lá terminar em Monsenhor Paulo. É simplesmente tirar uma parte das férias para evangelizar, para mostrar para as pessoas do amor de Jesus, abrir a Bíblia com pessoas, inclusive, que não sabem nem abrir a Bíblia, não sabem nem o que é capítulo, versículo, não sabem onde fica Mateus e muito menos onde fica Filemão, onde ficam esses livros menos conhecidos da Bíblia. Mas é um prazer tão grande ver, depois de tão pouco tempo, eles já familiarizados com a Bíblia. E aí, então, nós estamos planejando, inclusive agora em fevereiro, a gente fazer alguma coisa para não perder esse público e continuar estudando a Bíblia com eles numa classe bíblica. Muito bom. Fica aí um abraço para toda a equipe dos Calebs, todas as equipes dos Calebs em todo o Brasil. É a nível mundial esse projeto? A nível de divisão sul-americana. Então, no Brasil e mais 8 países aí da América do Sul. Então, um abraço aí para todos os Calebs e que Deus abençoe os pastores que estão à frente desse projeto. E eu vim assim, justamente que eu estou vindo de lá. Então, já vim direto para cá, mas foi bom que fez um merchandise. Está explicado. É isso aí. Pastor, nós, antes de iniciarmos a lição, gostaríamos que você fizesse uma oração para a gente, Vamos orar, então? Pedindo as bênçãos de Deus. Nós temos o costume de fechar os olhos, curvar a fonte. Você que está em casa, fique à vontade. Vamos orar e falar com o nosso Deus. Bom Pai, aqui estamos nós, Senhor, disponíveis para aprender cada vez mais a Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para compreendermos aquilo que o Teu próprio Espírito
instruiu e revelou aos santos profetas, para que assim possamos compreender a mensagem para aquele tempo, tirar a lição para o nosso tempo e colocarmos em prática na caminhada cristã. Abençoe o Joel, abençoe cada um dos que estão participando aqui, tanto nós dois que estamos visivelmente, quanto o Kevin, o colega que está ali nos bastidores. Abençoe também, Senhor Deus, cada ouvinte que vai ouvir esta lição, para que as tuas bênçãos estejam sobre eles, sobre nós, e possamos aprender mais sobre ti. Esteja, Senhor Deus, com os nossos desejos, com os nossos anseios, com as nossas aflições também, e que a tua vontade seja soberana em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, estava estudando essa lição aqui, há um bom tempo já eu tenho isso em mente, que ao olharmos para Paulo, diante do cenário cristão, que não é um cenário homogêneo, né? Nós temos, eu acredito sim, que se nós resumirmos, nós só podemos ter duas maneiras de olhar para Paulo. Ou ele sendo um louco, ou ele sendo o maior evangelista do Antigo Testamento, e principalmente em relação à abordagem da lei que ele faz. Porque em um momento Paulo vai dizer que a lei vai falar sobre a maldição da lei. Em outro ponto ele fala que a lei é santa, justa e boa. Então são duas características muito diferentes. Então, se eu creio que Paulo falou que a lei é maldita, o mesmo Paulo não poderia falar que ela é santa, justa e boa. E se ele falou que é santa, justa e boa, o mesmo Paulo não poderia falar que ela é maldita. Ou talvez haja uma terceira opção, que é tentar compreender o que ele quis dizer em casos diferentes, certo? Sim. Eu vejo que a lição dessa semana ela vai colocar muito em xeque essa situação, porque como pastor, e aí quando vocês estão no seminário, estudando teologia, eu acredito que o assunto de fé e obras seja um desafio, e ele é um desafio também dentro da igreja, porque é um assunto que parece que ele nunca está totalmente explicado para todos. Então, eu vejo que a lição vai trabalhar muito sobre isso, e aí a gente vê que essa questão de fé e obras ela é um desafio, tanto para o pastor que precisa pastorear o seu rebanho, quanto para o membro que precisa compreender o papel de cada uma delas. Por que é tão difícil trazer assim, uma compreensão clara de fé e obras? Como elas se conciliam? Elas precisam se conciliar? Por que é tão difícil? Veja, o assunto ele tem que... vamos partir do amplo para o específico. A princípio, quando você pega as cartas de Paulo, quando fala nas cartas gerais de lei, você precisa entender qual lei ele está falando. Isso aqui é bem claro. A gente não pode pegar a lei ou mandamento, quando Paulo escreve, e achar que tudo é a mesma coisa. Eu estou falando de uma maneira ampla. Por exemplo, tinha a lei cerimonial, que era a lei das cerimônias, que apontava para Jesus. Tem a lei moral, que são os 10 mandamentos. Tem a lei civil, olho por olho, dente por dente, que, na verdade, foi dado, chamar de lei de Italião, que, de alguma forma, Moisés, inspirado por Deus, pegou algumas coisas e colocou também nas leis de Deus, e dadas por Deus. Tem a lei civil que eu falei, tem a lei moral, e tem também, por exemplo, as leis comuns. Se um boi atravessasse o pasto de um vizinho, como resolver isso? Então, tinha vários tipos de lei no Antigo Testamento, e que no Novo Testamento, ao falar de lei, a gente tem que identificar qual tipo de lei. Por exemplo, uma lei curiosa, a lei do levirato. Era a lei que, se um homem casado, a sua esposa tivesse uma irmã, e ela, por um acaso, o pai morresse, o marido morresse, o marido tinha que assumir ela, para que ela não morresse de fome. É uma lei que tinha da época, a lei do levirato, ou lei familiar. Então, eu tenho que identificar. E depois de identificar, mesmo quando eu identificar, é a lei moral, mas sob que perspectiva que Paulo está falando? Toda vez quando a perspectiva é salvífica, Paulo vai contrariar ou ser contrário à lei. O que Paulo está dizendo não é que a lei não é boa, mas a lei não é boa para a salvação. Então, no contexto dessa semana específica, ele vai estar dizendo assim, a prática da lei para a salvação não é boa,
porque nada pode nos salvar, não é nada que façamos. Quem pode nos salvar é Cristo, tanto que o título da lição dessa semana, confiança somente em Jesus Cristo. Não é o que eu sou, não é o que eu faço, mas é Cristo que me salva. Aí a pergunta é, então, para que fazer? Bom, aqui já ficou, né, uma dica bem clara para nós, tá? Que todas as vezes que eu vou que eu pratico uma obra com o pensamento de por ela estar alcançando salvação, já está errado. Está errado. Porque na nossa mente não. Salvação pela graça na nossa mente aqui ocidental é muito complicado, porque nada vem de graça. Desde pequeno a gente só aprende a ser premiado por boas obras. E assim, não estou dizendo que está errado, mas o filho desobedece, ele perde. O filho obedece, ele ganha. Então, a gente aprende desde criança que é mérito ganhar alguma coisa. Praticamente nada é de graça. Exatamente. Só que no cristianismo, essa matemática, essa lógica, não funciona, porque a salvação é de graça. É pela graça. Lógico, custou a vida do Filho de Deus, Jesus. Mas, para mim, ela é de graça, é pela graça. E aí a pergunta que é, então, se eu sou salvo pela graça, aí o judeu pergunta, então vocês estão invalidando a lei? É aí que Paulo fala, de maneira nenhuma. Uma vez salvo pela graça, eu vivo de acordo com a lei para não precisar que Jesus morra de novo por mim. A gente vai falar mais sobre isso aqui, né? Porque nós temos também que colocar cada coisa no seu lugar. As obras têm um papel importante e a graça também. Né? Elas só precisam estar nos seus devidos lugares. Elas não substituem, elas não anulam, mas elas se completam. Sim. Bom, olhando aqui para a lição dessa semana, nós vemos que logo aqui, né, no início do capítulo 3 de Filipenses, Paulo já está apontando alguns problemas que estão surgindo na igreja. Isso fica muito claro no livro de Gálatas, né? O livro de Gálatas também, a igreja da Galácia, ela tinha um problema muito parecido com o que Paulo apresenta aqui, que era o quê? A circuncisão, né? Para os crentes judios, por eles já serem circuncidados, e a circuncisão era uma marca, né, uma identidade com Deus, uma marca do povo de Deus. Agora, nesse início, porque o cristianismo surge ali, então algumas coisas, né, para alguns era de uma maneira, para outros de outra. Então, dentro da igreja de Filipos, havia um grupo de pessoas ali defendendo a ideia de que era necessária a circuncisão. A carta de Paulo aos Filipenses, que é da igreja de Filipos, é uma carta de Paulo de amor para uma igreja que estava em conflito. Você não vê Paulo repreendendo os filipenses por doutrina, alertando, sim, cuidado, a gente vai ver até mais para frente, cuidado com aqueles que vêm com falsas pretensões de bondade e trazem heresias. Cuidado. Mas você não vê Paulo repreendendo os filipenses por heresias e problemas doutrinários. A repreensão de Paulo para com eles é relacionamento. E aí entra o problema. Por que relacionamento? O cristão judaizante, ele era circuncidado. O próprio Paulo fala, e Paulo diz assim, eu fui circuncidado ao 8º dia. Paulo e os pais de Paulo seguiram à risca a cerimônia da circuncisão, que era uma cerimônia de pertencimento, né, que o povo da aliança fazia. E aí agora eles vieram para o cristianismo. E a pergunta é, precisa de fazer a circuncisão? Os judeus, os cristãos que vieram do judaísmo diziam, precisa? Os cristãos que nunca foram judeus diziam, não. Imagina, primeiro eu converto ao judaísmo, para depois converter ao cristianismo? E aí estava uma palavra que se usa muito, essa celeuma, essa confusão entre eles. E aí que entra Paulo para resolver. E ele diz assim, não, nós temos que nos alegrar no Senhor. Cristo é o propósito. E aí é até interessante, porque hoje o povo nos acusa como adventista de guardar o sábado, sendo que o sábado caiu por terra, que agora está debaixo da graça. Você não vê Paulo derrubando o sábado, sim, como ele derruba a circuncisão. Você não tem um texto de Paulo, um texto de João, um texto de Lucas, um texto de Tiago,
derrubando ou dizendo o sábado já não é mais válido, mas da circuncisão você tem. Tanto que, se Paulo não escreve da circuncisão, talvez até hoje nós teríamos dificuldade com esse ponto. Não que a gente estaria circuncidando, é isso, mas a gente teria dificuldade da clareza. Mas Paulo deixa bem claro, não, gente, o fim é Cristo. A gente andava no outro rumo, agora a gente anda em Cristo. Então, os nossos irmãos que estão vindo, por que eles vão andar no caminho que a gente estava, que saiu para vir para Cristo? Não, a gente pega o atalho, vai direto para Cristo, usando o trocadilho, né? Pega um atalho, vem direto para Cristo. Sim. Então, a lei da circuncisão, ela fazia... ali você colocou algumas separações, a lei cerimonial, né, as leis civis. A circuncisão, ela fazia parte de qual dessas leis? Da lei cerimonial de pertencimento. Não que ela era a lei cerimonial que apontava para Jesus, mas era uma lei cerimonial de que o povo pertencia a Deus que aguardava o Messias. Era leis cerimoniais. E teve fim. Seria como se fosse hoje o batismo. Tem como ser cristão sem batizar? Não tem. Bom, a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no manual da igreja, diz que só tem um meio de entrar nessa igreja, batismo. Não tem outro. E a profissão de fé? Não, a profissão de fé é de alguém que já foi batizado nas águas. A pessoa nunca foi batizada na água, ela pode entrar na igreja por profissão de fé? Não. Ela só entra por profissão de fé quem já foi batizado nas águas, numa outra denominação, e tem que ser nas águas. Então, o único meio de entrar para o cristianismo, em especial, estou falando na Igreja Adventista, que é onde a gente conhece, o manual da igreja diz, é pelo batismo. A única forma de entrar ou fazer parte do povo judeu era a circuncisão. O judeu que negava a sua fé, ele negava a circuncisão. Ou o pai negava e não circuncidava os seus filhos. Era um meio físico, uma forma, característica física para demonstrar de quem eles eram ou a que povo eles pertenciam. Bom, então, claramente, algumas leis ficaram, né, elas foram cumpridas por Cristo, e juntamente com essas leis, né, que foram cumpridas, e outras que eram, por exemplo, que pertenciam ao povo de Israel, quando Israel deixa de existir como nação, automaticamente essas leis deixaram de ser guardadas. Você quer que eu diga mais? Quisera nós se elas estivessem até hoje em dia. Por quê? Quem criou foi Deus. Com certeza. Quer um detalhe? Olho por olho, dente por dente. É cruel. Não é, não. Se eu soubesse que se eu fizesse algo com você, eu ia sofrer a minha família, eu ia pensar duas vezes. Olha o país da impunidade que nós vivemos. Quisera nós que a lei do judaísmo daquela época, que era a lei dada por Deus, vivesse até hoje. Mas como a lei, como os judeus daquela época passaram, as leis foram se flexibilizando, e até os judeus de hoje têm leis até similares, mas outras até bem diferentes daquelas. Sim. Agora, então, nós temos um conjunto de leis, e dentre esse conjunto nós temos os 10 mandamentos. Então, eu gostaria de saber qual é o papel dos 10 mandamentos na vida do cristão. Não já ficou claro que não é para salvação. Não é salvífico. Mandamento não é salvífico. Mandamento é para demonstrar quem está na salvação. É assim, como é que um homem prova que ama uma mulher? Falando? Não, é cuidando dela. Sim. Como é que um casal prova amor pelos filhos? É cuidando. E muitas das vezes dizendo não, muitas das vezes, como diz provérbio, é castigando, é usando a vara. Então, o amor, ele tem que ser prático. Como que a gente prova que ama a Deus? O próprio Jesus falou, me amais se guardares os meus mandamentos. E aqui são as leis dos 10 mandamentos, a lei moral. Então, a lei dos 10 mandamentos, ela aponta o erro. Jesus resolve, mas isso não me dá salvaguarda para continuar pecando. Aí agora eu volto para a lei e tento viver na lei. É mais ou menos assim, eu vou lutar para viver a lei. O que eu errar, Jesus perdoa, mas eu tenho que lutar. Quem que não é perdoado? Quem não luta. Quem vive, como diz Paulo, deliberadamente. Né? O que significa isso? Eu quero fazer e está feito. Aí não tem perdão. Mas quem peca, tentando fazer a vontade de Deus, vigiando as 4 linhas que seria da Constituição, no caso, seriam as 4 linhas dos 10 mandamentos. A gente tem que viver dentro das linhas dos mandamentos. E quando fugir, aí Jesus resolve. Eu costumo ilustrar mais ou menos assim. Para você não vai servir muito, não, porque você não tem cabelo, viu, Joel? Mas para quem está em casa, se tem cabelo, eu estou quase indo no rumo dele, perder meus cabelos. Quando sai de casa, a gente vê se o cabelo está desarrumado, certo?
Onde é que a gente percebe se o cabelo está desarrumado ou não? No No espelho. espelho. Mas adianta passar o espelho na cabeça? É. Não. O espelho mostra o problema e o pente que resolve. Então, para você que está em casa, com todo amor e carinho, com todo respeito, mas a lei, os 10 mandamentos, é o espelho que mostra o erro, mas ele não resolve o problema, assim como a lei não resolve. Quem resolve é Jesus. Quem resolve o nosso pecado é Jesus. A lei aponta, Jesus perdoa. Eu vejo assim, o nascimento em Cristo, né, Jesus falou assim que nós precisamos nascer da água e do Espírito. E aí é uma ilustração interessante, porque é um novo nascimento. Então, a partir daquele momento, nós somos um bebê espiritual. Sim. Que ele vai crescendo, ele precisa aprender a caminhar, né, nessa direção de Cristo. E eu vejo que as obras, elas passam a ser os atos desse novo homem. Sim. Né? Então, nesse sentido, a lei de Deus é justamente para quem aceitou a salvação e vai aprender um novo estilo de vida, deixando as coisas que para trás ficam, né? Sim. O velho homem morre homem. ali. Então, nós precisamos, o novo homem precisa de passar por uma nova educação. Uhum. E as obras vão fazer parte dessa nova educação. Os atos dele vão testemunhar se ele está nascendo de novo. Seria mais ou menos isso? Paulo, ele usa até a sua própria experiência para mostrar quem ele era, o que ele fazia e quem ele estava fazendo. Então, quando você passa a conhecer Cristo e guardar os mandamentos, dá para você fazer uma linha divisória do antes e do depois. Eu consigo fazer isso na minha vida, eu creio que você também. Bom, eu não nasci na fé adventista, eu aprendi a ser adventista aos 13 anos, não sei qual é a sua história. Mas dá para a gente fazer essa divisão de antes e depois. Sim. Da gente ser. Paulo fez isso. E aí, é só para você entender o que é alegrar-se no Senhor. Paulo está dizendo assim, ó, antes nós tínhamos um projeto de vida. No caso de Paulo, sabe qual era o projeto de vida dele? Legalismo. Paulo era legalista. A expressão legalista, para você que está em casa, é a pessoa que cumpre a lei sem entender o propósito dela e está tudo certo. Aí depois ele diz assim, não, a lei tem o seu propósito, só que a lei com o seu propósito precisa da graça. É mais ou menos assim, solteiro, eu tinha uma visão, casado, a minha visão e as minhas atitudes têm que mudar, e agora com filho, as minhas atitudes não é a mesma de solteiro nem de casado. Então, proposta que muda o estilo, muda as ações e muda-se até o princípio. Só para você ter uma ideia, antes, para mim, como solteiro, a alegria está entre os amigos. E não que eu não goste de estar entre os amigos, só que agora eu passo tempo com amigos, mas eu passo tempo com a minha esposa. Aí agora, além de ter meus amigos, a minha esposa, eu tenho minha filha. Vê como é que muda? Muda, com certeza. Então é isso que Cristo está... Muda e a gente precisa mudar junto. Precisa. Se a gente não mudar, a gente vai sofrer. Sim. É isso que Paulo está dizendo. Antes a gente vivia assim, era o nosso princípio, era a nossa linha e era a lei. Agora nós estamos em Cristo, o fim é Cristo, nós temos que nos alegrar no Senhor, porque a nossa vida anterior não pode ser igual à nossa vida agora, e a nossa vida agora não pode ser. Se não tiver diferença na nossa vida antes e depois de Cristo, duvide da conversão. Você tocou 2 vezes no assunto de como Paulo era, né? Uhum. Ele era extremamente zeloso da lei, uhum. né? Ali na figura de um fariseu, ali nos requisitos para ser ou se tornar um fariseu, Sim. Paulo preenchia todos eles de forma categórica. Né? Só para você ter uma ideia, Paulo era tão estrito nisso desde pequeno, a Bíblia não fala dos pais de Paulo, mas Paulo ascendeu tão grande, de tal forma maneira e rápida, que ele era provavelmente o futuro Gran Rabi, que eles chamam. Naquela época era Gamaliel, filho de Hilel, que era pai passou para filho. Só que Gamaliel já não tinha um filho que era tão bem preparado quanto Paulo. Paulo era o futuro Gran Rabi, ou seja, o grande mestre da época. Paulo era extraordinário. Paulo foi circuncidado ao 8º dia. Eu sei que o tempo não dá, mas só para a gente fazer uma rápida perspectiva. Ele era aluno de Gamaliel, que era filho de Hilel, os grandes rabi. Paulo falava hebraico, falava aramaico, era fazedor de tendas. Paulo era economista. Paulo, ele era alguém que, assim,
estar perto dele era ganhar cultura e aprendizado. Era judeu de nascimento, porque a sua mãe era judia, era romano de merecimento, e aí a história ela não deixa bem claro como que é, mas provavelmente, o mais provável, é que Paulo, o pai de Paulo lutou alguma guerra por Roma, e Roma, depois dessa guerra, dava uma boa quantia em dinheiro ou dava cidadania. Hoje a gente chama de legião estrangeira. Na época eu não sei se tinha esse nome. Por exemplo, na guerra da Ucrânia, tem alguns brasileiros que estão lá. Tem gente de todas as nações, chamada de legião estrangeira. Ganha uma grande quantia em dinheiro. Só que na época de Roma, ele dizia assim, você quer o dinheiro ou quer o green card de Roma? E o povo preferiu o green card. Provavelmente, Paulo, o pai de Paulo, preferiu o green card romano, e Paulo é judeu de nascimento, romano de merecimento, tanto que quando vão bater nele, ele fala, ei, é possível bater num judeu? Calma, você é judeu? Não sabia. E aí agora eles levam ele para ser cidadão romano. Cidadão, desculpa. Por acaso pode bater num cidadão romano? Calma, você é romano? Calma. E aí ele vai ser julgado pelas leis de Roma, como dizia que o romano só podia ser julgado por outro romano. Só que ele também era judeu de nascimento. Sim. Você consegue ver a grandeza de Paulo aos olhos humanos? Paulo era preparadíssimo, só que era cego, porque não conseguia ver a verdadeira obra de Cristo Jesus. Ele não via o messianismo de Cristo, ele não via o Messias se cumprindo em Cristo. Era justamente essa pergunta que eu ia fazer. Será que todas essas características de Paulo cegaram ele, todo esse zelo pela lei, pelo farisaísmo, tudo isso acabou cegando ele? Veja, a gente tem que tomar cuidado para que a lei não tire a sensibilidade da graça. Existem dois extremos, a graça barata que tira a sensibilidade da lei, e existe o legalismo que tira a sensibilidade da graça. O cristão ele é completo e equilibrado. Esse radicalismo, assim, a lição vai fluindo para essa direção mesmo, né? Esse radicalismo, ele coloca a lei fora do seu papel e a graça fora do seu papel. Exatamente. É o nada pode e o tudo pode. E os dois estão errados. Tem coisa que pode, tem coisa que não pode. E Paulo chama esses de cães. E aqui, para você que está em casa, cães aqui não é cachorro, não. Mas, ao mesmo tempo, é por conta do cachorro que a gente tem em casa. Porque, na época, cachorro era imundo. Eu não sei quantos assistiram The Chosen, e tinha um personagem lá que tinha um cão. E aí ele era tratado como imundo porque tinha um cachorro que era imundo. E aí Paulo está chamando os que pregam o legalismo sem Cristo, de cães, que é em Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Também nós temos essa expressão em Atos, capítulo 15, e nós temos também em 2 Pedro 2, 21 e 22, também temos em Provérbios, em Apocalipse também, fala assim, os cães não herdarão o reino dos céus. Quem são esses cães? São pessoas que se infiltram no meio do povo, com cara de bondade, o cãozinho ele é dócil, mas que vem trazer as suas astúcias, que trazem a graça sem lei, ou a lei sem graça. Aí Paulo está dizendo, são cães, porque tem que ser equilibrado. A lei tem o seu papel e a graça tem o seu papel. É interessante porque no encontro que Paulo tem com Cristo, ele fica cego. Na realidade, quando ele enxergava, ele já estava cego. E depois que ele tem um encontro e fisicamente ele perde a visão, aí ele passa a ver realmente Cristo. Eu vejo assim, na figura de Paulo, esse empenho que ele tinha em defender as leis judaicas, essa dedicação, até mesmo por conta das características e do aprendizado dele, fez com que ele, depois do encontro que ele teve com Cristo, entendesse o que era graça, foi a pessoa que mais falou sobre um assunto que é extremamente importante, que é a justificação pela fé. Entenda, o jeito dele ser não era o problema, mas é a cegueira dele, tanto que Deus foi atrás dele pela sinceridade dele. Aqui entra um negócio legal. Paulo não é aquele que sabia o que tinha que fazer e não fazia. Paulo é aquele que acreditava que era aquilo mesmo. Aí Deus falou assim,
Paulo, você está com o empenho certo, mas do lado A direção errada. E aí agora Deus direciona Paulo. E só para você ter ideia, você pegar Colossenses, Filipenses e Gálatas, no final Paulo diz assim, com letras garrafais vos escrevo. Os teólogos acreditam que ele enxergava, ficou cego, voltou a enxergar, mas com limitações. Sim. Tanto que ele fala em espelhos, nós hoje vemos como espelhos, porque o espelho hoje é muito prático, é uma coisa belíssima. Como é que era o espelho da época de Paulo? Era um bronze polido, né? Um bronze polido. É como se você pegasse aquelas motos, carro que tem umas carenagens bonitas e visse. É bonito, mas é igual um espelho de casa? Não é. Então, os teólogos dizem que Paulo continuou com deficiência visional. Foi aí que ele escreveu, Senhor, tire de mim o espinho na carne. Os teólogos entendem que o espinho na carne é a deficiência visual que ele perdeu, recuperou, mas não completamente. Aí Jesus fala o que para ele? A minha graça te basta. É como se Jesus falou assim, deixa aí para você lembrar quem você era, e você lembrar quem você é, e para você não se ensoberbecer. Pastor, traz para a gente um pouquinho aí, é um assunto também que é complexo, a gente precisaria de um bom tempo, mas, resumindo aí, o que seria justificação, santificação e glorificação? A justificação pela fé, né? A santificação e a glorificação. Justificação, você não faz nada. O nome já diz, é alguém justificar seus erros, senão você seria inocente. Justificação não é inocência. Justificação é você não ser considerado condenável por aquilo que você fez. Isso é graça? Isso é graça. Justificação. A segunda é santificação. É o processo da vivência cristã, um dia após o outro, um dia melhor que o outro. Hoje eu tenho que ser melhor que ontem e pior do que amanhã. Isso são obras? E são obras, só que não é para a salvação, Sim. mas é para me aproximar de Cristo, porque eu já fui salvo. Isso é justificação, isso é santificação. E só detalhe, não existe uma régua de santificação. O que é para você não é para mim, o que é para mim não é para você. Porque eu já vi gente que, mas tem que fazer isso, não existe. Tem que falar em língua, não existe isso. Não existe régua de santificação. Cada um tem uma experiência diferente com Deus e a nossa régua é diferente. E glorificação é o dia em que Jesus voltará para nos buscar e ele, então, tirará o pecado da gente. É assim, eu fui liberto da culpa do pecado, justificação. Eu estou me afastando do pecado, santificação. E um dia eu serei tirado da presença do pecado. Aí fora de mim é Cristo, glorificação. É todo um processo, né? Tudo é um processo. Por que eu perguntei se santificação são obras? Porque aqui nós conseguimos colocar os papéis da graça na justificação pela fé, na santificação o papel das obras, Sim. mas as duas dependem de uma ação ainda de Cristo. Mesmo as minhas Sim. obras, as minhas boas obras, elas dependem da ação de Cristo na minha vida. Porque aqui na parte de quarta-feira tem uma lista aqui do que deve ser a pessoa em Cristo, certo? E nessa lista ela é um pouco assim radical, porque diz que nós devemos ser santo, sem mácula, nós precisamos ser justiça e precisamos que Cristo viva em nós. Exatamente. E tudo isso, para a nossa natureza pecaminosa, é algo, assim, um patamar muito elevado que nós também não podemos alcançar. Nós não alcançamos. Que faz parte da santificação. Nós não alcançamos, mas a gente tem que buscá-lo. Eu contei essa história. Perdão, eu me expressei mal. Não que nós é um patamar muito alto para nós, mas eu quero dizer assim, por nossas próprias forças. Por nossas próprias forças. Nós não conseguimos por nossas próprias forças. Mas eu costumo dizer assim, nós não vamos alcançá-la, mas nós vamos continuar buscando, e a diferença não está em que nós vamos chegar, mas está em como Deus vai nos ver. Pastor, porque ele então, nos vê, ele vê Cristo em nós. Nesse processo de santificação, vamos imaginar aqui uma escada, um degrau sendo galgado por dia. Sim, tá? E vai ter algum momento que você vai cair. Quando eu caio, a justificação ela entra em cena de novo? Ela entra para nos colocar de volta nos degraus e a gente continuar subindo. E aí eu caio. Sim. Qual que é o projeto de Deus? Que a gente não caia, mas Ele sabe que nós somos humanos. É mais ou menos assim, A minha esposa um dia viajou e a minha filha, hoje tem 8 anos, na época tinha 5 ou 6 anos, falou assim, papai,
vamos fazer um bolo para minha mãe, para a mamãe? Falei, vamos. Você não imagina a bagunça que ficou a casa. Mas a gente fez o bolo. Pergunto eu, aquele bolo ficou igual ao bolo que a minha esposa faz? E jamais. Mas a minha esposa pegou o pedaço, comeu e falou o quê? Perfeito. Como pode? Um bolo, ela fazendo um bolo bom, falar que aquele bolo que não estava tão bom era perfeito. É porque era o perfeito para minha filha. O perfeito para minha filha não é um perfeito para minha esposa fazer bolo, a fazedora de bolo. Então, entenda, o perfeito de Deus não é o perfeito que Ele espera de nós. Mas o nosso perfeito tem que ser, a luta pelo perfeito precisa ser. Então, assim, por mais que façamos, nunca vai ser o perfeito de Deus. Mas nós temos que lutar para ser perfeito, cada vez mais, cada vez melhor. E se cair, entra a graça, entra a justificação. O próprio Paulo teve muitas situações que ele, né, ele passou ali dificuldades. Ele Sim. foi uma pessoa que viveu ultrapassando obstáculos, até mesmo obstáculos espirituais na própria vida dele. Por exemplo, quando ele diz que o espinho na carne que esbofeteava ele, né? A gente vê que ele perseguiu a igreja, ele, né, consentiu na morte de muitas pessoas. Eu acredito que esse peso ele carregou até o final da vida dele. E você quer ver a maior surpresa do céu? Por exemplo, Estevão vendo Paulo no céu. Verdade. E aí... Que surpresa! Ele fala, você? Eu estou aqui. Mas como pode? Deus, mas e aqui? Peraí, vamos sentar. Vamos explicar as e coisas. Aí vai ter uma eternidade. Aí eu acho interessante, porque nessa questão, o cristão, quando ele vai se entregando cada vez mais a Cristo, qualquer deslize na vida dele vai causar um transtorno, mágoa, tristeza no coração dele, por ele estar decepcionando e ele vê a sua própria fraqueza. Aí Paulo, a lição traz para nós que Paulo ele tinha uma meta muito bem estabelecida, focado naquele ponto em que ele queria chegar. E aí tem uma das expressões mais bonitas que eu acho nas cartas, quando eu leio as cartas de Paulo, e aqui em Filipenses, que é uma das expressões mais bonitas para mim, que é deixando as coisas, né, me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, rumo à soberana vocação em Cristo Jesus. Acredito que esse verso ele seja um modo de nos incentivar quando nós caímos. Que a gente nunca perde o alvo. E essa é a máxima da cristandade, ou da vida cristã. Quem nunca errou? Ou quem nunca vai errar? Ou quem nunca vai voltar a errar? Mas olha para Cristo. Cristo. Se a gente olhar para o ser humano, a gente vai fraquejar, mas a gente tem que olhar para Cristo. E o interessante é que Paulo, sendo o herói que foi, errou. Mas a graça o alcançou, a santificação era o que ele percorria, e ele ainda não foi, mas será em breve glorificado. Essa é a caminhada cristã. E, veja, se a gente pegar Saulo e Paulo, parece que são pessoas totalmente diferentes. Não é só no nome. Parece que é totalmente diferente, mas é isso que Cristo vem fazer. Cristo, ele é a diferença, ele precisa ser. Eu volto a dizer o que eu falei antes, se a vida da pessoa não mudou antes e depois de Jesus, duvide do encontro dela com Jesus. Sim. Duvide, a vida vai mudar. Ou ela vai largar tudo e ir para o mundão, já que não, ou ela vai largar o mundão e ir para Cristo. Mas ficar naquela vida de crente Raimundo, um pé na igreja no mundo, ou aquela vida enrolada, não vai. A pessoa que teve um encontro verdadeiro com Cristo, ela muda. Muda, e a maioria, louva a Deus, que muda para melhor, né? É a diferença do jovem rico com Zaqueu. 2 ricos, 2 encontros com Jesus, um chorou entristecido, foi embora, e o outro devolveu metade aos pobres, ajudou os que eram necessitados, e conta a tradição cristã, católica, que Zaqueu, José de Arimateia, que cedeu o túmulo para Jesus, e Nicodemos morreram pobres, porque no final da vida doaram tudo para a pregação do Evangelho, diz a tradição católica. E a tradição católica ela serve para nos situar na história. Sim. E eu não duvido que isso aconteceu, porque depois que Jesus entra, tudo muda. Nicodemos deixou de ser um fariseu do Sinédrio para investir no ministério de Jesus. Zaqueu deixou de ser um ladrão
para ser alguém que financiava a pregação e a salvação do Evangelho. E o jovem rico chorou, foi embora com a sua riqueza e ficou no anonimato e vai saber o que aconteceu com a vida dele. Cristo tem que mudar. Você que está em casa, você precisa ter um encontro com Jesus. Você, se já teve encontro com Jesus, deixa Ele fazer a obra na sua vida, porque Ele precisa mudar e Ele muda a sua vida para melhor. Bom, lição excelente. Estamos caminhando aqui para o final. Então, eu posso dizer aqui né, para todos nós que estamos aqui, para vocês que estão aí, que é muito importante nós entendermos o papel da lei, o papel da graça na vida de um cristão. A vida de um cristão, para que seja uma vida de crescimento, ela tem essa dependência, a compreensão do que é lei e do que é graça. A lição ela terminou aqui na parte de sexta-feira trazendo um texto muito interessante. Eu vou ler uma parte dele aqui, que diz assim, o que deseja adquirir um caráter forte e harmônico, o que deseja ser um cristão equilibrado, deve dar tudo para Cristo e fazer tudo por Ele. Então, é uma entrega sem reservas, é uma entrega total. E a lição trouxe, né, às vezes as palavras não bastam, exemplos são necessários, e nós temos o exemplo de Paulo. A vida de Paulo, ela testificou a respeito da fé, né, que ele professava. O verso da semana, que a gente até esqueceu de ler no começo, Filipenses 3, 10 a 11, diz assim: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte do seu sofrimento e me tornar como ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, Paulo acreditava que, ao viver a vida semelhante à de Cristo no sofrimento e na morte, ele também herdaria a ressurreição, assim como Cristo ressuscitou. Em outra passagem ele diz assim: se participamos com ele da morte, certamente participaremos também da ressurreição. E o texto que você leu aí fala que a gente tem que dar tudo para Cristo. Eu tenho só medo da crença que o povo tem hoje do que é dar tudo para Cristo. Você que está em casa, não é você pegar e esvaziar sua conta bancária e trazer para a igreja. Não é você trazer seus carros. Não, dar tudo para Cristo é assim: devolver o dízimo, devolver a oferta, e os outros que ficar com você, comprar tudo que for de agrado para Cristo. A roupa, a comida, a diversão, tudo para a glória de Cristo. Isso que é investir tudo em Cristo. Porque hoje tem uma teologia diabólica da prosperidade que manda trazer tudo. A igreja adventista não crê assim. A gente crê que tudo é para Cristo. O dízimo, a oferta que Ele instituiu e a outra parte que fica comigo, eu uso em coisas que Ele se alegraria de eu comer, de eu beber, de eu vestir, de eu participar, de eu usufruir. Só para não causar confusão. Infelizmente, hoje tem que explicar, né? Bom, chegamos ao final de mais uma lição. Na semana que vem, a nossa lição, né, é Unindo o Céu e a Terra, Cristo em Filipenses e Colossenses, certo? Na semana que vem, nós vamos estar encerrando a parte de Filipenses e depois nós vamos iniciar a parte em Colossenses. Você é nosso convidado, nós aguardamos você na semana que vem. Talvez o Jefferson já esteja conosco novamente. E que tudo que nós aprendemos aqui possa servir para o nosso crescimento espiritual. Primeiro, pessoal, e depois, né, para a nossa comunidade também. Bom, vamos orar? Amado Deus, nosso bom Pai, nós agradecemos pelos ensinamentos que o Senhor deixou através da sua palavra. Amém, Senhor. E principalmente pelos testemunhos do apóstolo Paulo. Um homem que se entregou sem reservas, que fez uma obra extraordinária, que está registrada até hoje, e até hoje nós aprendemos com ele. Que possamos discernir muito bem o que é o papel das leis e o papel da graça na nossa vida. Para que possamos ter crescimento espiritual, para que possamos viver a santificação e naquele dia nós alcançarmos a glorificação em Cristo Jesus. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está nos ouvindo, os familiares também. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, o jargão do Jefferson, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor, que todos possam ser abençoados por Ele. Amém.